Estamos de volta com Falando Nisso. E você que não aguenta mais sofrer com dores nas costas, quer saber qual o melhor tratamento que pode te ajudar? Quem ajuda você hoje aqui é o ortopedista Rafael Paiva, da Santa Casa de São José dos Campos. Mas antes da gente continuar aqui o bate-papo, olha só o toque que o Luquinha tem para você. Hoje, segunda-feira, você pode ir no Vale Sul Shopping e assistir e ver, na verdade, obras incríveis, porque o Vale Sul trouxe da Europa a exposição A Divina Comédia de Salvador Dalí. Inspirada na obra do artista espanhol Dante Alighieri, essas ilustrações que você encontra lá, do mestre espanhol, foram organizadas em 3 espaços: Inferno, Purgatório e Paraíso. São 100 gravuras originais, produzidas através da técnica de xilogravura, que é aquela gravura em madeira. Incrível o resultado, é fascinante mesmo, isso tanto do ponto de vista técnico como artístico. A exposição A Divina Comédia de Salvador Dalí é de graça e fica na Praça de Eventos até o dia 30 de abril, bem perto ali do Kinoplex do cinema, tá bom? O Vale Sul Shopping traz para você um momento de cultura que é para sempre. E esse final de semana eu estive por lá, Dani, e é incrível. Cada dia que você vai lá, uma obra de arte chama a tua atenção e conversa com você de uma maneira diferente. Então, por isso que é importante, e é para a família inteira, gente. Vale a pena você conferir lá no Vale Sul. Com certeza vale sim, Lucas. A gente está de volta aqui, ó. Agora você fica por dentro das curiosidades do dia. Gente, presta atenção, uma passarela de vidro de 80 metros de comprimento foi inaugurada em um parque temático de Shandong, na China, atraindo turistas que buscam emoções fortes. O Skywalk, que é uma passarela no céu, tem uma altura de mais de 300 metros de dar vertigem, viu? O parque temático se candidatou ao livro de recordes, o Guinness, na esperança de ganhar o título de maior passarela de vidro do mundo. Que loucura, né, Lucas? Você teria coragem? Pague, não. Depende da grossura desse vidro. Se for um vidrinho assim, ó, nem a pau. Agora, se for um vidrão grosso, aí eu vou, exatamente, né? Mas fazer uma pergunta que a gente deixou no ar já no começo do programa, não é verdade? Que acho que foi a Terezinha que comentou sobre a atividade física. Para quem tem escoliose, a atividade física é recomendada? Ou primeiro tem que acertar tudo e depois fazer? Como que é, doutor? Não, a atividade física, ela é bem recomendada porque ela fortalece a musculatura, né? E fortalecendo a musculatura das costas, consegue prevenir a evolução da curva e também consegue prevenir os casos que têm dor. Então, a atividade física, até para a escoliose, ela é recomendada que se faça. Então, sem preguiça, por favor, você sair de casa, Dani. Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui no WhatsApp, olha, a Tainá, ela diz que sofre de problema de escoliose desde pequena, diz que já passou por ortopedista, está na fila 2 anos no SUS aguardando para fazer cirurgia e sofre com dor. Ela queria saber se existe algum medicamento para aliviar as constantes dores ou então algum tipo de exercício que alivie esses problemas. Só aproveitar também, doutor, se você demora muito para fazer a cirurgia, a tendência é sempre piorar ou tem uma hora que para também esse quadro? Começando pelo quadro de dor dela, né, a gente vê que nas escolioses mais graves, né, e principalmente o paciente que está esperando uma cirurgia, que é uma escoliose de grande magnitude, esse paciente pode ter alguma dor aí por causa do desvio postural. Não é comum ter, mas uma vez que tem, aí a gente tem que utilizar os 2 tratamentos, não só medicamentos, mas também atividade física. É importante que ela faça, porque daí pode prevenir essa dor que ela tenha, tá? Quanto à evolução da curva, ela evolui muito no estirão do crescimento. Então, quando a adolescente está crescendo, a curva evolui de uma maneira muito rápida e por isso que se coloca colete nessa fase. Depois que cessa esse estirão do crescimento da adolescente, aí a gente entra numa fase de estabilização. Então, aí a gente passa a crescer 1 grau por ano. Não é uma magnitude grande, mas cada ano que passa, essa escoliose está pior. Perfeito. Um beijo para a Lindsay, a Maria Ângela, a Clarice Camargo também. E a nossa querida Laura Aparecida Rodrigues, ela comentou o seguinte, que ela é cadeirante e tem escoliose. O tratamento é diferente, ela pode fazer a cirurgia, precisa usar o colete também, é uma opção para ela ou é diferente, doutor? Já é um caso específico, já é a escoliose que a gente fala do adolescente, ela é chamada de escoliose idiopática, é um tipo de escoliose. A escoliose do cadeirante é uma escoliose neuromuscular, então o cadeirante ele não tem a musculatura de maneira simétrica agindo e aí causa a escoliose, né? Como a escoliose idiopática, ela tem o tratamento tanto com colete quanto com cirurgia. Isso vai depender do raio-x dela para ver o grau dessa escoliose e, dependendo do grau, daí observar o tratamento. Perfeito. Vamos dar tempo de fazer pergunta ainda, né?
Vamos, mais uma pergunta aqui do WhatsApp. Doutor, não é exatamente sobre escoliose, mas ela diz que ela está perguntando se a hérnia de disco, outro problema na coluna, pode doer como se fosse rim. Ela diz que está parecendo uma dor na altura dos rins, porém ela sabe que tem esse problema de hérnia de disco. Ela pergunta o que ela faz para diagnosticar esse problema. Confunde mesmo, viu? A dor no rim, na loja renal, é bem na região aqui onde tem a coluna lombar, que é onde tem a maior incidência e frequência das hérnias de disco, tá? Então é uma dor, o que a gente usa como diferenciação da dor do rim para a dor de uma hérnia de disco é que na grande maioria das vezes a dor da hérnia de disco ela irradia para os membros inferiores, né? E a dor da loja renal, a dor de origem nefrológica, ela fica localizada na loja renal, não sai, não irradia para as pernas, tá? Perfeito. A Joana de São Luís do Paraitinga, participando aqui do programa, quer saber se ela tem escoliose e o filho dela pode ter também, é algo genético? É algo genético, a gente vê que há uma incidência, uma vez que o paciente seja afetado, há uma incidência de 30% de algum familiar, de 15% a 30% de algum familiar afetado. Uma vez que você tem a escoliose, então, principalmente na fase de adolescência dos outros pacientes, você investigar, porque ele pode ter devido à origem genética. Perfeito. Dani, tem um minutinho, acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Sim, rapidinho, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Ela está dizendo que sente muitas dores nas costas, principalmente quando ela vai empurrar o carrinho do bebê. Aliás, ela diz que é de São José dos Campos. Muitas mães, né, sofrem quando tem bebê, dá dor nas costas. Pode desencadear um problema sério, ficar carregando peso de neném no colo? Sim, né? Na verdade, assim, o peso em excesso, a gente sempre recomenda que não se carregue 10% a mais do que o peso corpóreo. Mas quando se trata de um bebê, você tem que carregar independente do peso e isso pode acarretar. Aí, uma vez que você tem essas dores, importante é procurar o médico, mas também é importante a atividade física para prevenir essa dor. Perfeito. Obrigado, viu, doutor, pela ajuda aí pro pessoal de casa. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês pelo convite. Bora nós, Dani? Vamos lá, muito obrigada, doutor, também aqui pela sua presença. E amanhã, Lucas, qual vai ser o nosso tema? Conta aí. Ai, Dani, amanhã, olha, vou te falar, você tem dor de cabeça com cartão de crédito, com o seu banco, então você pode fazer a sua pergunta e participar, que a gente quer ajudar você. Fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop e bora ser feliz. Tchau, tchau. Even though the world is mad and you feel out of control.